A luta é real. Queremos aproveitar a vida, mas sentimos um chamado para algo mais profundo. Como equilibrar o nosso dia a dia com um propósito que transcende este mundo? Hoje, vamos mergulhar em uma das frases mais intrigantes da Bíblia. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Uma jornada para entender quem realmente somos e qual o nosso verdadeiro lugar. A frase, estar no mundo, mas não ser do mundo, é uma citação bíblica encontrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16. Nesse capítulo, Jesus está orando ao Pai pouco antes de ser preso e crucificado. Ele fala sobre seus discípulos e sobre a relação deles com o mundo. Vamos entender a visão bíblica da separação do mundo. A ideia central dessa afirmação é a de que os seguidores de Jesus, embora vivam e interajam com o mundo físico e social, devem manter uma distinção fundamental em seus valores, prioridades e comportamentos. Não se trata de um isolamento físico completo, mas sim de uma separação espiritual e moral dos sistemas e da mentalidade que regem o mundo caído. Vejam os principais aspectos dessa separação. Primeiro, não compartilhar os valores mundanos. Mundo, na perspectiva bíblica, muitas vezes se refere ao sistema de valores que se opõe a Deus. Isso inclui o egoísmo, a busca incessante por poder e riqueza, a imoralidade, a idolatria de coisas materiais e a rejeição dos princípios divinos. Estar no mundo, mas não ser do mundo, significa não se conformar com esses padrões. Romanos 12, 2. Segundo, fidelidade a Deus e seus mandamentos. Os seguidores de Cristo devem ter sua lealdade primária voltada para Deus e seus ensinamentos. Suas vidas devem ser guiadas pela palavra de Deus e pelo exemplo de Jesus, mesmo que isso vá contra a corrente do mundo. Terceiro, propósito e prioridades diferentes. Enquanto o mundo muitas vezes busca a satisfação pessoal e os prazeres passageiros como objetivos principais, os cristãos são chamados a buscar o reino de Deus e a justiça. Mateus 6,33. Suas prioridades devem estar em servir a Deus e ao próximo, e em viver de acordo com a vontade divina. Quarto, testemunho e influência. A separação do mundo não implica em isolamento completo. Pelo contrário, os cristãos são chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 16. Sua vida transformada e seus atos de amor e justiça devem ser um testemunho para aqueles que ainda estão presos aos valores mundanos, buscando influenciá-los positivamente. Quinto, conflito inevitável. Jesus mesmo avisou seus discípulos de que eles seriam perseguidos e odiados pelo mundo, assim como ele foi. João 15, 18, 19. Essa hostilidade surge porque os valores do reino de Deus confrontam os valores do mundo. Resumindo, estar no mundo, mas não ser do mundo, é um chamado para viver uma vida de discipulado autêntico. Significa participar da sociedade, amar as pessoas e buscar o bem comum, mas sem se deixar moldar pelos princípios egoístas e pecaminosos que dominam o sistema mundial. É viver com uma perspectiva eterna, priorizando os valores do reino de Deus e buscando glorificá-lo em todas as áreas da vida. Essa tensão entre viver no mundo e não se conformar com ele é um desafio constante para os cristãos, exigindo discernimento, oração e um compromisso contínuo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas por que é um desafio constante? Vamos entender alguns pontos aqui. A influência persistente do mundo. O sistema de valores mundano está constantemente nos bombardeando através da cultura, da mídia, das relações sociais e até mesmo de nossas próprias inclinações pecaminosas. É uma força poderosa que busca nos moldar à sua imagem. A natureza humana. Nossa própria natureza humana, com suas fraquezas e desejos egoístas,
muitas vezes nos inclina a ceder às tentações e aos valores do mundo. A luta contra a carne é uma batalha contínua. Gálatas 5, 16, 17. A sutileza das tentações. O mundo nem sempre se apresenta de forma obviamente má. Muitas vezes, os valores mundanos se disfarçam de coisas boas ou neutras, tornando mais difícil discernir onde traçar a linha. A busca por sucesso, reconhecimento, conforto e segurança em si não são ruins, mas podem se tornar idolátricas se tomarem o lugar de Deus em nossas vidas. A necessidade de engajamento. Não podemos simplesmente nos isolar do mundo. Somos chamados a ser luz e sal, o que implica em interação e influência. Encontrar o equilíbrio entre o engajamento e a não conformidade é um desafio complexo. O desgaste da luta. A resistência constante contra a corrente do mundo pode ser exaustiva. Há momentos de desânimo e tentação de ceder à facilidade dos padrões mundanos. A mudança constante do mundo. Os valores e as normas sociais estão sempre evoluindo, o que exige um discernimento contínuo para entender como aplicar os princípios bíblicos em um contexto em constante mudança. A necessidade de vigilância e dependência de Deus. Reconhecer que estar no mundo, mas não ser do mundo, é um desafio constante nos leva à necessidade de vigilância. Estar atentos às influências do mundo e discernir seus sutis enganos. Oração. Buscar a força e a sabedoria de Deus para resistir às tentações e viver de acordo com seus princípios. Estudo da palavra. Fundamentar nossas vidas nos ensinamentos bíblicos para termos um padrão claro de verdade e justiça. Comunhão com outros crentes. Encorajar e ser encorajado por outros que compartilham o mesmo. Desafio: dependência do Espírito Santo. Confiar na capacitação do Espírito Santo para viver uma vida que agrade a Deus e testemunhe do seu reino. Em resumo, a vida cristã é uma jornada de constante aprendizado e luta contra as pressões do mundo. A consciência de que esse é um desafio contínuo nos ajuda a permanecer humildes, dependentes de Deus e perseverantes em nossa busca por viver de acordo com os seus caminhos. Agora vamos refletir um pouco. Ao longo desta exploração sobre estar no mundo, mas não ser do mundo, percebemos que essa não é uma mera frase bíblica, mas sim um chamado vivo e constante. É um convite a navegar pela complexidade da existência terrena sem nos afogarmos em seus valores passageiros. Vimos que a separação que se propõe não é de isolamento, mas de discernimento. É a arte delicada de participar da tapeçaria da vida, com suas alegrias, desafios e interações, mantendo, contudo, o olhar fixo em um horizonte mais elevado, em princípios que transcendem o efêmero. Este caminho exige uma vigilância contínua sobre nossos corações e mentes, para que não sejamos sutilmente moldados pelas prioridades do mundo. A busca incessante por poder, a idolatria do material, a exaltação do ego. Em vez disso, somos chamados a cultivar valores como o amor, a justiça, a humildade e a misericórdia, marcas distintivas do reino que almejamos. A tensão entre o estar e o não ser pode gerar desconforto, até mesmo oposição. Mas é nessa fricção que nosso testemunho se acende. Ao vivermos de maneira diferente, com um propósito que vai além do aqui e agora, oferecemos uma perspectiva alternativa, uma esperança que o mundo, em sua busca incessante, muitas vezes não encontra. Lembremos que não trilhamos essa jornada sozinhos. Temos a bússola da Palavra de Deus, a força do Espírito Santo e a comunhão de outros que compartilham desta mesma busca. Chegamos ao final desta reflexão com um coração grato. Grato pela clareza que a Palavra nos oferece,
mesmo diante de conceitos profundos e desafiadores. Grato pela oportunidade de contemplar o propósito maior que nos é oferecido, um propósito que ecoa na eternidade. Agradeço a você, que dedicou seu tempo e atenção a esta exploração. Que esta reflexão não seja apenas um momento passageiro, mas uma semente plantada em seu coração, que possa germinar em ações e escolhas que reflitam a beleza de estar no mundo, servindo-o com amor, mas com a firmeza de não pertencer unicamente a ele. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os seus corações e mentes em Cristo Jesus, e que a sua jornada seja marcada pela graça e pela constante lembrança de que, embora peregrinos neste mundo, somos cidadãos de um reino eterno.